existido mais. Mas vamos pensar aqui, por exemplo, antes de mais nada é importante pensarmos na pirâmide de Maslow. Talvez você já leu, já viu a pirâmide de Maslow, onde ele mostra sobre as necessidades básicas de todo ser humano. Todos nós temos necessidades básicas de satisfação. Daí Maslow, ele estabelece uma pirâmide com essas necessidades, e a partir daí todos nós passamos a fazer uma reflexão sobre as necessidades que temos. E do topo da pirâmide para baixo, lá do topo da pirâmide para baixo, preste atenção, número 1, são 5 necessidades básicas, é a autorrealização. Número 2, estima. 3, sociais. 4, segurança, que é uma necessidade. E lá na base da pirâmide, a parte maior da pirâmide, bem na base, né, temos as necessidades fisiológicas. Necessidades fisiológicas entra, por exemplo, repouso, alimentação, hidratação e sexo. Isso está na base da pirâmide que o Maslow ele criou, e é uma reflexão que todos nós que atuamos na área de humanas estudamos até para entender tudo isso. Porque tem muitas pessoas que estão levando o sexo para o campo do pecado, né? Sim. E tem muitos casais que não estão fazendo sexo por uma série de tabus. Sim. Tá? E com isso um dos cônjuges também está recorrendo à pornografia. Sim, antigamente o sexo era mais para procriação, né? Sim. Principalmente as mulheres aí, né? Sofreram bastante com isso. Sim. Porque, na verdade, elas só entravam nessa área sexual para poder gerar filhos. Exatamente. E é assustador, né? Quase que não acreditamos, mas existem principalmente muitas mulheres que não sabem o que é orgasmo. Infelizmente, Tá? sabem, não sabem. Orgasmo. E também, já se vê também, é o que nós vamos tratar aqui hoje, muitos homens, que é a parte ativa de uma relação sexual, que estão tendo o que nós chamamos de impotência psicológica. Sim. Já procuraram o urologista inúmeras vezes, fizeram diversos exames, foram ao médico. Isso gera um problema sério no relacionamento conjugal, porque a mulher começa a se achar insuficiente, Sim. não atrai, Sim. né? Fica com a autoestima lá Baixíssima, embaixo, é. né, se perguntando, né, o que eu tenho de errado comigo. E por uma questão cultural, muitas mulheres não falam, porque para Sim. muitos homens parece que a mulher não pode ter desejo sexual, Sim. né? Uma questão cultural, eu acho que é uma limitação que muitos homens têm. E com isso a mulher não convida o marido para relação sexual, e se ele não convida, não tem sexo. Verdade. Porque a mulher ela é vista como bom, sei lá, uma prostituta, O objeto, né? um objeto. Não, ela é vista como Como objeto por objeto, muitos homens, mas sim. se ela convida o marido para o sexo, é tratada como uma mulher perversa. Sim, sim. E com isso ela reprime a necessidade, que é uma necessidade básica. E aí vem os problemas, né? E aí vem inúmeros problemas, tá? Agora, vamos prestar atenção nessa pirâmide de Maslow. Quando à medida que um nível de necessidade é suprido, o próximo torna-se dominante. Olha só, temos ali inúmeras necessidades. Aliás, são 5 necessidades básicas que o Maslow coloca. Vamos repetir: autorrealização, estima, sociais, nós precisamos socializar, segurança e a fisiológica, né? À medida que uma necessidade é suprida, automaticamente o ser humano ele parte para a necessidade seguinte. Quando essa necessidade ela não é suprida, ela passa a ser dominante na vida dessa pessoa. E as necessidades da base, elas são as mais urgentes e guiam fortemente o comportamento do indivíduo. Caso não estejam satisfeitas, sendo assim, o sexo ele é considerado fundamental para um desenvolvimento saudável de qualquer ser humano. É lógico que tudo isso acontece no tempo certo. Sim. Né? Fora do casamento, nem pensar, hein? É porque o sexo saudável é o sexo que não produz o sentimento de culpa. Tá? Isso mesmo. Bom, então falando das necessidades, as necessidades básicas, a gente já parte do princípio que a relação sexual entre o casal, viu, esposa, marido, ela é uma necessidade.
E em muitos momentos ela precisa ser estimulada. Então não é pecado Não é. falar Não é. sobre sexo. Não é. Olha como é que ela fica alegre, gente. Olha como é que ela fica rindo. Né? Ai, meu Deus Não é do céu. pecado falar sobre sexo entre marido e Não, mulher. gente, porque por muito tempo, assim, a maneira que eu fui criada, eu falei isso com meu esposo hoje, né? Meu Deus, eu vivi, assim, um tabu muito grande, né? Então, assim, aos poucos, né, que a gente vai se libertando. Porque Eu te ajudei. Porque Jesus liberta, né, gente? E o marido também. Olha só, viu, gente? Aí eu fico todo, né, empolgado, né? Ó, nós começamos muito cedo, né, irmão? Casamos cedo, 17 anos, né? Pois é, Aí você vai desenvolvendo. 19, eu estava com 19, né? Interessante. E aí a gente vai aprendendo, porque é muito novo, inexperientes também nessa área, né? E aí é importante o Josué, ele cantou ali um cântico que fala de harmonia na família, né, Josué? De harmonia entre o casal. Aleluia. Essa harmonia precisa acontecer porque, inclusive, o diálogo, ele flui. Flui. Né? Como nós vivemos já, estamos casados há 36 e foram 4 anos de namoro. Então, ou seja, fazendo um arredondamento em 40 anos juntos. Menos, né, amor? Menos, tá bom. Foi tá bom. menos. 2 anos, 3 anos, namoro. quase 3 anos de namoro. Sim. Então, a comunicação entre nós, é claro que a gente está melhorando e aprimorando a cada dia. Ela flui melhor. Sim. Se a comunicação flui, então fica mais fácil saber aquilo que ela não está gostando, ou aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta, em todas as áreas, inclusive no sexo. Ela também sabe, como ela disse, até pela forma de olhar, né? A forma de tocar, de encostar, né? E não precisa nem de perguntar. Hoje tem, né? Não tem nem pergunta, já tem a resposta. Pode ficar tranquilo que hoje tem. Né? Então tudo isso flui, mas é a partir de uma harmonia. Mas quando criamos uma barreira no relacionamento conjugal, um muro, tá? Porque o homem é muito moralista, a mulher, a esposa é muito moralista, né? E às vezes um estilo rígido, desnecessário. Sim, um esposo agressivo. Sim, muito agressivo. Como que essa mulher vai querer ir para a cama com esse homem, se às vezes durante o dia ouve tantas palavras negativas? Essa mulher não foi estimulada de maneira alguma. Mas esse homem sempre está pronto, mas você, mulher, não está. Isso. Prepara para você ler aí, Rosa, o versículo. Vamos lá, falando de Maslow, mas vamos falar também do apóstolo Paulo, né? Olha só, Maslow, ele só descobriu a partir de pesquisas. E graças a Deus por esses homens, né? Mas o homem e suas necessidades foram criadas pelo nosso Deus, o Criador. Deus cria o desejo. Ele fala, puxa vida, mas então, quer dizer que foi Deus que criou o desejo? Foi. Deus cria o desejo e o meio para a satisfação desse desejo. É por isso que eu falei que quando parte para o lado da pornografia, você está falando que Deus errou em criar você. Que alguma coisa ele fez faltando. Exatamente. Você está colocando em jogo o Criador. Fica ligado que nós vamos falar o que acontece na cabeça da pessoa que está consumindo pornografia. Fica ligado, tá? Mas olha só. Então, Deus ele cria o desejo e o meio para a satisfação desse desejo. Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim aos Coríntios. A Rosa vai ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Vai aparecer na tela para você acompanhar. Ela vai ler também para nós 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 2 a 5. Eu não tenho nenhum desses lá na tela, comigo. tá ali. Deixa eu ver. Tá? 1 Coríntios 10, 13. Isso. Não veio sobre vós tentação senão humana. Olha. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Por muito tempo eu ouvia meu pai dizer que Deus dá o frio conforme o cobertor. Né? Depois eu vi isso na Bíblia e falei assim, tem sentido, Tem né? sentido. Tem sentido. Tem sentido. Tá? E é interessante, tem pessoas que às vezes ficam rejeitando determinados desejos, Sim. rejeitando determinados prazeres, Sim. achando que é pecado. Sim. Não. Não põe aqui, não põe a mão aqui, Sim. não encosta ali, assim não, desse jeito não. Cria um monte de Sim. regras. Claro que existe algumas, né? Claro, se não for o desejo,
nós não teríamos a relação sexual. Sim. Se não for a fome, você não alimenta. Então, Sim. uma coisa vem para completar a outra, tá? Então, não fica repreendendo Satanás porque você está com desejo. É claro que você vai analisar se há um desequilíbrio, existe tratamento médico para isso, tá? Sim, a gente Assim, costuma dizer que nem tudo é demônio. não tem o glutão, aquela pessoa que tem que comer para reduzir o apetite? Sim, sim. Né? Libido também você controla a Controla. partir da educação Educação. e também a partir de medicação. Sim, Né? e do domínio próprio, do fruto do Espírito. O domínio próprio, fruto do espírito. Então nem tudo não é demônio. Mas toma cuidado Tem para não hormônio acabar com também. o desejo todo, né, Rosa? Sim, sim. O tal do agora não, hoje não, e isso Sim. vai passando dias, mais Até dias. quando? Aí tem que falar, você mulher tem que falar com o seu ginecologista, É. você homem precisa falar com o seu urologista, Sim. falar com o seu terapeuta e conversar sobre esse assunto. 1 Coríntios capítulo 7, Rosa, versículo 2. Você não tem aí, não sei se está na tela, mas aqui eu Não. tenho. Aqui eu tenho, olha aí, lê para nós. Acompanhe com a gente. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. Opa. E da mesma sorte a mulher ao marido. Sim. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar-te ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Meu Deus. Então, não pode ficar privando um Não. ao outro.